Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Célio Garcia e eu quero aprender um pouco mais com você. Vamos estudar? Eu quero pensar com você no tema Cristo, presente de Deus para o mundo. E para isso, vamos ler o texto da Bíblia que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. No Antigo Oriente, quando olhamos para o relacionamento entre os reis e as nações, vemos que se dava um presente para aplacar a ira da outra nação. Desta forma, se fazia uma amizade e havia tranquilidade entre aqueles reis e prosseguiam sem guerras. Sendo assim, propiciação significa aplacar a ira, fazer amizade. A remoção da ira se dava pela entrega de um presente. Em Romanos 3:25, vemos como Deus, Ele mesmo ofereceu o presente, Jesus Cristo, para se tornar favorável à amizade para com o homem. Sendo assim, Deus se tornou favorável a nós pela morte de Jesus. Somos inimigos de Deus por causa do pecado. O pecado nos afasta de Deus. No Antigo Testamento também temos uma palavra em hebraico. Essa palavra é kiper, e a ideia é justamente de juntar as partes, fazer amizade entre as partes. Em 2 Coríntios 5:21, vemos que Deus fez a reconciliação com o homem através de Jesus Cristo. Na verdade, Deus fez a reconciliação do homem com Deus através do sacrifício de Jesus. Lembrando que o salário do pecado é a morte, e Jesus ele não tinha pecado. Ele se fez pecado, ele morreu por nós, ele morreu no nosso lugar. Lembremos do evangelista João, que no capítulo 3, versículo 27 diz que não podemos receber nada se não for dado do céu. Deus nos presenteou com Jesus Cristo. Em primeiro lugar, eu quero pensar com você sobre a ira e a misericórdia de Deus. Como propiciar? Como Deus fez esta obra? Muitos se escandalizam porque parece que estamos dando um presente para Deus e estando comprando para que Ele nos salvasse. Mas observe, foi Deus que deu o presente para fazer amizade entre Ele e nós. Não fomos nós. Não foi atitude nossa, foi atitude de Deus, foi o amor de Deus. Outros enxergam a ira de Deus. Interessante que em Romanos 1:18 e Efésios 5:6 apresenta a ira de Deus. E realmente Deus se ira. Ele é tardio em se irar, mas se ira. E isso está em consonância com a sua santidade. Imagine se Deus permitisse que todo erro, todo pecado estivesse presente e Ele não fizesse nada. Onde estaria a santidade, a pureza de Deus? A ira de Deus é indignação com o pecado. Interessante também como o próprio apóstolo Paulo, em algumas vezes ele se irou. E ele se irou estando cheio do Espírito Santo. Que na verdade a ira era contra o pecado, era a indignação pelo pecado. A propiciação
ocorre justamente quando Deus tempera a ira com a misericórdia. Então, ele apresenta a solução. Alguém deveria pagar o preço, como vemos desde o Antigo Testamento, Deus ensinando o seu povo que para a remissão de pecados, para aplacar a ira, havia necessidade da morte, porque o salário do pecado é a morte. E no Antigo Testamento vemos animais sendo sacrificados como um ensino para que no Novo Testamento entendesse que Jesus Cristo morreria em nosso lugar como presente de Deus para a humanidade. Em segundo, como remover a ira de Deus? A ira de Deus não se remove. A ira de Deus se desvia, como vemos em Salmo 78:38. Todo pecado tem um preço, e o preço é a morte. Como vimos no Antigo Testamento, aprendemos que Deus nos ensinou que para a remissão do pecado haveria necessidade da morte. E Jesus Cristo, ele morreu em nosso lugar. É a morte, é o sangue que faz com que sejamos redimidos. É que faz a propiciação entre Deus e o homem. É o que faz, de novo, a aproximação entre Deus e o homem. É desta forma que a justiça de Deus é consumada. Sendo assim, esta expiação faz com que sejamos ou tenhamos a oportunidade de sermos amigos de Deus novamente. Em terceiro, vamos pensar sobre a ideia do tabernáculo. O tabernáculo era o templo móvel do povo de Israel. Existia o lugar santo, onde ficava o povo. Existia o lugar santíssimo, onde o sacerdote entrava uma vez no ano para fazer sacrifício para a remissão dos pecados do povo. Interessante que a tampa se chamava caporete, que tem justamente essa ideia, o significado de propiciação. Ali era aspergido o sangue do animal, que iria aplacar a ira de Deus. Propiciação e perdão andam juntos na Bíblia. Propiciação e perdão andam juntos na Bíblia. Propiciação e perdão andam juntos também na nossa vida. Você já aceitou a propiciação que Deus fez por nós? Você já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? O propiciatório representava a cruz de Cristo. Enquanto no propiciatório se derramava o sangue de um animal uma vez por ano, na cruz de Cristo foi uma vez derramado o sangue de Cristo para eternamente ter o seu efeito salvador. Foi o último sacrifício. O último sacrifício foi Jesus Cristo na cruz e o sangue vertido para a nossa salvação. Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, como vemos em João 1,36. Logo, a propiciação no Antigo Testamento, o sacrifício de animais no Antigo Testamento, representava o sacrifício de Cristo na nova aliança, na cruz, nos salvando, nos aproximando de Deus, fazendo com que nós tivéssemos a oportunidade de sermos amigos de Deus. Para fecharmos a ideia do tabernáculo, olha que interessante. O dia em que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, Yom Kippur, o dia do perdão, era a única ocasião em que o nome de Deus era claramente proferido. O nome sagrado de Deus, que não se dizia, mas no tempo de Jesus, expressava o caráter do Pai. O caráter do Pai está ligado à propiciação. Seu caráter nos garante o perdão dos pecados. Não é o nosso caráter, é o dele. Em Lucas capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14,
vemos a parábola contada por Jesus sobre o publicano e o fariseu. Interessante que o publicano, ele queria que o Senhor Jesus fosse propício a ele. Vemos mais uma vez a questão da propiciação presente. O publicano, ele reconhecia que ele não era bom, que ele dependia de Deus, enquanto o fariseu, ele achava que não precisava de Deus, porque ele se considerava bom. Jesus apresenta a sua missão nesta parábola. Ele se coloca como aquele que aproxima o homem de Deus. É justamente Jesus que pode fazer a amizade entre o ser humano e Deus. A propiciação é um ato da misericórdia de Deus, quando a sua misericórdia passa por cima da sua ira, porque foi pago o preço por ela. O sangue de Jesus fez a propiciação. Jesus morreu no nosso lugar e aplacou a ira de Deus. Jesus é Senhor e Salvador de nossas vidas. Precisamos o reconhecer, porque foi Ele que pagou o preço no nosso lugar. Jesus sofreu no nosso lugar. Por isso, Ele é o nosso advogado, junto ao Pai, como vemos em 1 João capítulo 2, versículo 1. Como publicano, não podíamos pagar nosso débito. Jesus pagou o nosso débito. Jesus pagou a nossa dívida. Jesus pagou a dívida do nosso pecado. É válido ressaltar que não se paga um débito duas vezes. A obra de Jesus foi uma obra eterna. Jesus pagou a nossa dívida e agora cabe a nós aceitar o pagamento da nossa dívida. Jesus. Em 1 João capítulo 4, versículo 10, vemos que Jesus é o presente do Pai, é o presente dado pelo próprio Pai. O que nos interessa, que é um presente não dado por nós, mas um presente dado por Deus. Deus fez tudo para nos salvar. Ele deu o seu Filho se deu por nós. O Senhor nosso Deus teve aplacado a ira pelo presente que Ele mesmo deu. A obra é inteira de Deus. A morte de Jesus é um presente do amor de Deus. É uma manifestação do amor de Deus, como vemos em Romanos 5:8. Isso é confirmado também em Romanos 3, 25, 26, onde o Pai oferece o Filho como propiciação. Quem crê no poder do sangue de Jesus é perdoado, mas quem não crê já foi condenado. Vai sofrer as consequências dos seus pecados. O salário do pecado é a morte. E aqui estamos falando de morte eterna. Mas aproveite o presente gratuito de Deus, a salvação em Cristo Jesus, que morreu no nosso lugar. O pecado ofende a Deus, porém, a propiciação do Filho é aquilo que aplaca a ira do Pai. O pecado ofende a Deus e o levaria a nos guerrear, mas em Cristo Ele nos estende a mão, Ele vem até nós para fazer as pazes. A propiciação é ato de Deus, oferta do Pai, oferta do Filho. Cabe a nós recebermos o presente dado por Deus. Para pensar e agir, eu quero concluir esse estudo com você. Deus deseja manter bom relacionamento conosco e para estabelecer esta amizade nos ofereceu Jesus Cristo. Ele é o grande presente de Deus
à humanidade. O perdão dos nossos pecados só é possível por causa de Jesus Cristo, e é um perdão para sempre. É pela fé na morte de Cristo em nosso lugar que temos paz com Deus, como vemos em Romanos 5:1. Não é o que somos ou o que fazemos, Ele fez. Isto é graça. Nós nos apropriamos. Isto é fé. Leia Efésios 2, 8, 9. Deus fez tudo por nós. Cabe a nós recebermos o presente de Deus e o glorificar através da nossa vida. Que Deus te abençoe abundantemente.